Olá, professora. Eu sou Clara e o assunto que eu vou explicar é tecido muscular. As principais características do tecido muscular são a sua origem, que é a mesoderme. A mesoderme é um folheto embrionário. Suas células são alongadas e elas são alongadas porque elas precisam ser especializadas para exercerem a sua função. E como as células são grandes, existe pouco espaço para haver matriz extracelular, ou seja, outras coisas fora da célula. E o seu movimento ele pode ser voluntário ou involuntário. Existem três tipos de células de tecido muscular. O primeiro é o estriado esquelético, ele está ligado aos ossos pelo tendão. Ele possui estrias, que são os seus miofilamentos, actina e miosina, que estão organizados em sarcômeros. E esses sarcômeros é o que ajudam na contração muscular. E o tecido esquelético, o tecido muscular esquelético, ele é basicamente 40% da massa do nosso corpo. E ele é ligado aos ossos pelo tendão, como eu já disse, mas em algumas partes do nosso corpo, como por exemplo no rosto, quando a gente vai dar um sorriso, esse músculo está ligado diretamente à nossa pele. E como as células são alongadas, existem vários núcleos na célula, e suas células são multinucleadas. Existe ainda o estriado cardíaco, o tecido estriado cardíaco, que é o miocárdio. Ele está relacionado ao coração. E o seu movimento involuntário, ele possui estrias, que as suas estrias são os sarcômeros também, e ele tem uma contração, o seu movimento é uma contração rápida e contínua. Essa contração, ela é vigorosa. Existe ainda o tecido muscular liso. Ele está relacionado às vísceras, ou seja, ao sistema digestório e a todo músculo que a gente não consegue movimentar voluntariamente. E ele não tem sarcômeros, então as suas células tá disposta de maneira desorganizada e o seu movimento muscular, a sua contração muscular não se dá da mesma forma que o coração, que o estriado cardíaco, que o estriado esquelético. E existem nomes específicos. Como as células são muito especializadas, as células musculares, as coisas que compõem as células têm nomes específicos também. Por exemplo, a célula ela é chamada de miocitos ou fibras e a sua membrana plasmática ela é chamada de sarcolema. E sobre a membrana plasmática possui cavidades para dentro da célula, que são invaginações, que são chamadas de túbulos T. E o retículo endoplasmático é chamado de retículo sarcoplástico. E o seu citoplasma é chamado de sarcoplasma e os seus miofilamentos são a actina e a miosina. Os tecidos conjuntivos. Existem ainda, junto com o tecido muscular, o tecido conjuntivo, que ele serve para proteger o tecido, as células musculares, para não haver atrito, quando houver contração muscular, para não haver atrito e não machucar as células. E existem três tecidos conjuntivos, eles são o endomísio, que ele envolve cada célula, o perimísio, que envolve um conjunto de células, que pode ser chamado de fascículos, e o epimísio, que envolve o músculo inteiro, ou seja, são feixes de fascículos. Existem ainda os sarcômeros. O que são os sarcômeros? Os sarcômeros, eles são linhas, eles são a organização da actina e da miosina. O lugar que fica o filamento da actina é chamado de bandas I. E a linha Z, que fica no meio da banda I, ela é chamada de linha Z e é por onde ocorre a ligação entre as actinas. E o lugar onde ficam os filamentos de miosina são chamadas de banda A. E entre as bandas A existem as bandas H, que as bandas H, existem apenas miosina ali e elas se contraem quando há contração muscular. Então, ela só pode ser vista quando o músculo ele está relaxado. E a contração muscular. Como ocorre a contração muscular? A contração muscular, ela ocorre quando o cérebro ele manda um impulso nervoso para o músculo que está relaxado, e esse impulso nervoso ele altera a permeabilidade do retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, então, ele libera o cálcio para o sarcoplasma, e esse cálcio ele expõe os sítios de ligação da actina, e com esses sítios abertos, a miosina se liga a eles.
e a miosina move a actina, move as actinas, fazendo elas ficarem mais juntas. E é assim que ocorre a contração muscular, diminui a distância entre as actinas. As fontes de energia. Como a contração muscular demanda muita energia, gasta muita energia, existem muitas fontes que é utilizada para ter energia para fazer essa contração muscular. Entre elas está o ATP, que dura 2 segundos, a fosfocreatina, que dura 8 segundos, a fermentação láctica e depois disso a respiração celular. E o crescimento muscular? Basicamente, o crescimento muscular não existe. Quando digamos assim, relacionado a aumento de quantidade de células musculares, o crescimento muscular não existe, porque a célula muscular não se divide. E isso acontece porque elas são muito especializadas, elas não podem se dividir. O que acontece quando a pessoa vai para a academia, fica forte, bombada, é que as células, elas sofrem lesão e depois disso, células satélites são englobadas ali nas células musculares, fazendo aquele músculo inchar. Então, não acontece um aumento de células musculares, mas um inchaço por conta das células satélites. E existem fibras musculares. Existem 2 tipos de fibras musculares. O primeiro tipo são as fibras vermelhas, que elas têm menos força, mais resistência e movimento contínuo e lento. E elas são fibras vermelhas por conta da oxigenação. Ela precisa de muita oxigenação e com isso há muita hemoglobina ali na fibra vermelha. E existem ainda as fibras brancas, que elas têm mais força e mais resistência, e seu movimento é descontínuo e rápido, e elas são brancas porque elas não precisam de tanta oxigenação e, consequentemente, não precisam de tanta hemoglobina. Existe o miocárdio, como eu já disse, que ele é um músculo do coração, ele também é chamado de estriado cardíaco, que nele acontecem os batimentos cardíacos, que é a sístole, a contração do coração, e a diástole, o relaxamento do coração. E esses batimentos, eles acontecem por estímulo próprio do cérebro. Esse estímulo próprio, ele é involuntário. E as células do coração, elas são ramificadas, possuem de 1 a 2 núcleos, os seus discos são intracelulares esses discos intracelulares permitem todas as células se movimentarem ao mesmo tempo e isso permite que não aconteça um ataque, metade das células se movimente e outra metade não, e aconteça um ataque no coração. E o tecido muscular liso. Existem microfilamentos, mas esses microfilamentos não estão alinhados, ou seja, não existem sarcômeros. E por não existir sarcômeros, o movimento do tecido muscular liso se dá de forma diferente. Se dá por meio de movimentos peristálticos. E as células desse tecido têm um núcleo por célula e não existem túbulos T. O cálcio ele entra por vesículas. E a regeneração. Como acontece a regeneração em cada tecido? No tecido muscular, estriado cardíaco, ele não se regenera. O estriado esquelético, ele regenera pouco, através das células satélites, né, que se juntam, que englobam nos músculos. E o liso, ele se regenera. Ele não se regenera muito, assim, exacerbadamente, mas ele se regenera mais que o tecido estriado esquelético. E foi isso. Muito obrigada, professora. Beijos!